O meu problema com Dragon Ball. LinkedIn, tá? Bora lá ver a pedrada do nosso querido amigo. Oi, tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E hoje eu vim aqui levar hate de graça porque eu vou falar sobre Dragon Ball. Ele vem. Pois é. Pega Viciado em tomar hate. um lanchinho aí e vem comigo. Eu não sei a respeito de vocês, mas eu sou uma daquelas fadadas crianças que nasceram nos anos 90. Fato. Mais precisamente em 1999. Olha o caô dele, cara. O Linkzinho é foda, né? Eu nasci nos anos 90. Aí tu pensa. Tá, o moleque nasceu no início dos anos 90, na metade. Nasceu no final, 99. Tá de sacanagem, Linkzinho? Porra! Meteu uma bronca, cara. Então, durante toda a minha infância, né, eu nasci e cresci vendo Dragon Ball e Dragon Ball Z e tal como um fenômeno gigantesco Fato. que todas as pessoas amavam, mas eu pessoalmente nunca fui muito fã, principalmente da etapa Z de Dragon Ball. Isso foi sempre porque tem algumas pequenas coisinhas, cara, alguns certos conceitos que sempre... Linkzinho nasceu no máximo em 2003. Precisamente em maio. Caralho, vai a merda, me fizeram não gostar tanto da história. E eu sei que muita gente compartilha dessa opinião, porque eu já conversei sobre isso na internet algumas vezes e tal, e acabei decidindo fazer um vídeo sobre. Lembrando, inclusive, que essas não são nem coisas tipo defeitos técnicos de Dragon Ball, então esse vídeo aqui não é uma crítica super estruturada a respeito de Caralho, edição foda, tá? Dragon Ball e tal, é só um vídeo sobre mim, falando algumas coisas que eu acho meio meh em Dragon Ball Z Super. E É uma opinião do Linkzinho, tá? Vamos respeitar. queria saber a opinião de vocês, tanto do pessoal que gosta da obra, quanto do pessoal que não gosta, beleza? Senta aí e vem comigo. Vamos nessa. Sim, com 7 anos ele percebeu o contexto e significados, confia. Irmão, o bebê lá de Oshinoko, com 5 meses de idade, já tava falando. Respeita o Linkzinho, cara. Níveis de poder. Ah, eu já vi essa, hein? Ô, Linkzinho, essa aí eu já vi, tá? Na queda colossal de Dragon Ball, tá? Tu respeita o Piscine, tá, Linkzinho? O elefante na sala. Eu acho que qualquer pessoa que já tenha assistido qualquer tipo de vídeo, texto, Sai da fake, Piscine. ou qualquer tipo de pessoa falando sobre críticas a respeito de Dragon Ball, deve ter caído no tópico níveis de poder. Foi inacreditável. Afinal de contas, eu diria que esse daqui é praticamente o pai de todos os problemas de Dragon Ball. Concordo. Pelo menos pra você que já assistiu a história, deve ter visto já várias pessoas reclamando de como os personagens Tá, mas por que não tem armas de fogo em Dragon Ball, Linkzinho? Me explica. escalam de poder de forma absurda e as transformações e tal, mas não é nem necessariamente disso que eu vim falar. Eu acho que esse é o maior problema que tem Dragon Ball, justamente por causa dos problemas menores que ele acaba criando. E pra poder dar um pequeno exemplo pra vocês, vou começar a fazer uma listinha aqui de probleminhas que acabam surgindo com Dragon Ball graças aos níveis de poder absurdos. O primeiro deles é: as lutas são monótonas. Na época em que eu assisti Dragon Ball, a minha fase favorita do anime em si era o Dragon Ball clássico, cara. Justamente por conta do quão diferente e criativo o Dragon Ball clássico era, né? Aquela fase do anime onde o Goku ainda era uma criança e tal, e era uma história super maluca, né? O Goku era um moleque ultra forte que tinha um rabo de macaco. Aí ele e uma menina rica e um porco que fala e um cara sem nariz vão atrás de esferas que conseguem realizar desejos. Fato. É fato que o Dragon Ball clássico, né, é muito melhor que o Dragon Ball com o Goku adulto, tá? Sei lá o que, num mundo futurista, Dragon Ball clássico era necessariamente uma história de aventura, cara. Mesmo que ela tivesse bastante combate e tal, ela era uma história de aventura, e mesmo nas primeiras competições de luta, cara, existia muitas questões criativas na história que deixavam tudo muito divertido. Por exemplo, a gente tinha vários oponentes com habilidades muito diferentes e tal, o que acabava dando muito destaque até pra comédia, sabe? Quem não se lembra, por exemplo, de um dos primeiros torneios de luta que teve no Dragon Ball clássico, que tem um cara que ele era, tipo, muito fedido. Esse era o poder dele, ele era, tipo, fedido. Poder de ser E fedido. aí a pessoa que podia enfrentar esse cara era justamente o Kuririn, porque o Kuririn não tinha nariz. Pô, muito foda, tá? Tipo, olha o nível do negócio, sabe? Era ridículo de engraçado, só que ainda assim era muito criativo. Eu sinto que quando a gente chega naquele tópico de níveis de poder, cara, tudo isso acaba chegando ao fim em Dragon Ball Z, já que a história começa a se tornar mais séria e tal, e tudo começa a ser sobre lutas e quem é mais forte e tal. Eu falei pra vocês que quando eu era criança eu não gostava de Dragon Ball, e essa era uma das primeiras razões pelas quais eu não gostava. Duvido, Linkzinho, duvido que quando você era criança, você não viu uma lutinha de Dragon Ball e ficava doido. Para
de caô, Linkzinho. Tá me falando o quê? Que tu gostava de coisas complexas, bem pensadas, aventura? Porra nenhuma, Linkzinho. Você com 7 anos de idade vendo Dragon Ball, o Goku tacando poderzinho com a mão, Kamehameha, Mandibu, puto, comendo todo mundo, tu não ficava doido? Eu ficava doido. Como é que tu não ficava doido? Eu era muito fã de desenhos que apresentavam vários poderes diferentes e ideias diferentes. Tipo, Ben 10, por exemplo, sabe? Que era um desenho muito louco, onde o Ben 10 virava 500 aliens diferentes. Ben 10 é muito depois de Dragon Ball, Linkzinho. Dragon Ball é início dos anos 2000. Ben 10 é no final dos anos 2000, ô Linkzinho. É lá pra 2010, cara. 2009, por aí. Tá ficando doido o Linkzinho, E cara. cada alienígena tinha um poder diferente, e eu só não consegui entender quando as pessoas me falavam que Dragon Ball era muito legal, porque os personagens tinham uns Sim, o Linkzinho, ele realmente nasceu em 2003, mais especificamente em poder maio. tudo igual. Com as lutas de Dragon Ball começaram a se tornar muito sobre níveis de poder, isso pelo menos fez com que no anime as lutas acabaram se tornando cada vez mais idênticas. Todos os personagens de Dragon Ball Z voam, todos eles soltam explosões de ki, sabe? Aquelas bolinhas brilhantes que explodem, todos eles lutam artes marciais e todos eles controlam muito bem o ki deles, etc. Ou seja, todo mundo é igual, só que um é mais forte que o outro. Isso banalizava o anime de uma forma muito engraçada, cara. Tipo, isso aqui é o Goku lutando no Super Saiyajin 2, e isso aqui é o Goku lutando no instinto superior. Tá, eu vou comprar a ideia do Linkzinho aqui, tá? É que o Linkzinho tá sabendo se expressar. O que ele tá falando é que as lutas de Dragon Ball, depois que o Goku ficou grande, são todas iguais. Só muda que um é mais forte que o outro. É tudo da base do soco. Soco, poderzinho da mão. Não tem, tipo, poderes criativos e tudo mais, e etc. Não tem configurações de lutas diferentes. A coreografia das lutas não é muito diferente. E aí o Linkzinho tem razão. Qual é a diferença que você consegue enxergar dessas lutas? Visualmente falando, nenhuma. É justamente por isso que, conforme o tempo foi passando, as transformações do Goku acabaram virando meme na internet, né? Porque elas não pareciam ter exatamente uma... Mas Dragon Ball sempre foi assim? Não, Ashura, o que o meu irmão, meu amado amigo Linkzinho está falando é que no Dragon Ball clássico tinha uma criatividade maior com relação às lutas, que depois se perdeu no Dragon Ball Z. Eu não sei como é que é o nome da fase adulta do Goku, então foda-se. uma necessidade de existirem, sabe? Tipo, o Super Saiyajin 1 deixa o Goku mais forte. Não vou permitir injustiças com o Linkzinho aqui não, tá? Vou defendê-lo até o fim. Mas aí o 2 deixa ele mais forte ainda. O 3 deixa ele ultra forte, e o Super Saiyajin Deus deixa ele ultra mega super forte. Ou então a famosa transformação do Super Saiyajin Blue, né, que se a gente fosse pegar o nome, ela seria tipo Super Saiyajin Deus Super Saiyajin. Olha o nível no negócio, cara. Nossa, é ridículo. E isso é triste, cara, porque Dragon Ball clássico tem tantos personagens que são tão diferentes e tal, e a gente tá falando na maioria das vezes de terráqueos. Aí quando a gente chega no Dragon Ball Z, onde o Goku vai lutar com alienígenas, demônios, monstros do espaço, aí todo mundo luta do mesmo jeito. Nossa, que triste. Fora o fato de que, como os níveis de poder da obra são muito, mas muito exagerados, aí sim a gente entra nesse nível, né, do bagulho ser exagerado, não tem como fazer boas demonstrações de poder na história. Eu me lembro, por exemplo, de uma cena do Dragon Ball Z, quando o Goten e o Trunks fazem a fusão lá deles no Super Saiyajin e tal, e tem uma cena que o molequinho da fusão, ele começa a rodar o planeta Terra várias vezes, tipo, em segundos, assim, da velocidade da luz. Os personagens são ridiculamente fortes. É impossível fazer uma luta com grandes demonstrações de poder, senão o planeta ia ser destruído várias vezes no meio da luta, sabe? Cada murro Fato. que o Goku desce. Até então o Linkzinho tá hablando. Quem acha que o Linkzinho tá errado, tem que abrir os olhos. Na hora da luta ia explodir 3 planetas, ia ficar tosco o negócio. E o que é mais zoado que isso pra mim, é que Dragon Ball não tem uma narrativa tão interessante assim pra encaixar todos os personagens. Então, quanto mais fortes os personagens ficam, mais a maioria dos outros personagens é deixado de lado, porque Dragon Ball é um anime de porrada, né? Então, assim, todos os personagens que não são Super Saiyajins, eles acabam inevitavelmente ficando pra trás. Fato. Porque como a gente não tem estilos de lutas diferentes, Pô, nada a ver isso que esse cara tá falando, só parada genérica. Ele não gosta e tá falando mal. Sim, ele tá criticando Dragon Ball. Ele de fato está criticando Dragon Ball, o pesadelo periférico. Eu não entendi o ponto. Tá proibido criticar Dragon Ball? Porque assim, tudo que ele tá criticando aqui tem sentido, tem lógica, né? Tu pode concordar ou não. Não é igual o Piscine, que lançou a queda colossal de Dragon Ball,
e falou um monte de groselha, né? Aquele vídeo é bom, inclusive. Sou fã. A gente não tem umas coisas diferenciadas que façam com que esses personagens sejam importantes, eles acabam ficando pra trás. Eu vou dar um exemplo pra vocês comparando o Dragon Ball com uma outra Pode criticar, mas tá genérico pra mim. A crítica é clichê. história, mas tentem, por favor, ser um pouquinho compreensivos e não joguem hate em cima antes de ouvir. Alguns de vocês aí, acredito eu, já devem ter lido One Punch Man. One Punch Man é tipo, pra mim pelo menos, é tipo o meu Dragon Ball de infância, sabe? Ele tem meio que tudo que eu queria que Dragon Ball tivesse e tal, mas não tinha. Quem já leu One Punch Man deve entender isso aqui que eu vou explicar. Vamos dar uma chance pro linkzinho aqui, pô. Calma, gente, calma. One Punch Man é aquele mangá do Saitama lá e tal, o careca que é mais forte que tudo e derrota todos com um soco só. Também tem os níveis de poder extremamente descomunais, no entanto os estilos acabam sendo bem diferentes, né? Enquanto Dragon Ball todo mundo luta artes marciais com Ki, em One Punch Man a gente tem um monte de coisa que foi feita no meme, né? Então tem gente que usa telepatia, poder psíquico, robô, laser, artes marciais e um monte de outras coisas. Isso já ajuda a história, cara, porque ter vários tipos de personagens diferentes e de estilos de luta diferentes acaba fazendo com que a história, querendo ou não seja só sobre os níveis de poder e tal, a gente ainda consegue ter vários destaques pra personagens que são fracos, cara. Fato, aí o linkzinho tá blando. Eu queria muito, cara, ver... Mas o Majin Buu não usava artes marciais, linkzinho. Verdade, Leandro. De todos os 50 personagens de Dragon Ball, o Majin Buu ele era diferente. Então, logo, o argumento do linkzinho está errado. Parabéns, Leandro. Tu conseguiu refutar o linkzinho, cara. Eu tô orgulhoso de você, cara. Uma luta nesse estilo, por exemplo, em Dragon Ball, sabe? Se desenrolando em Dragon Ball. Tipo, imagina, por exemplo, como é que o Goku ia vencer um cara que ele não consegue simplesmente bater no soco, sabe? E acabou. Tem um personagem desses, inclusive no Dragon Ball Super, se eu não me engano, que é o Hit, que ele tem aquele... O Hit? Aquele? Poder de que ele consegue mexer com o tempo. Pô, a cabeça do cara é uma pica, mano. E tal. Se eu não me engano, ele para o tempo. O Majin Buu não usava artes marciais, a não ser quando ele absorveu os personagens, ficou magro e passou a usar. Caralho, agora o Liyama chegou com 2 pés na porta, tá? Tempo por meio segundo é um conceito da hora, mas não tem tantos personagens que exploram isso. Aquela parada dos outros personagens acabarem sendo deixados de lado e tal, e dos níveis de poder. Existe um arco em One Punch Man que é bacana da gente comparar, porque é um arco chamado de Cidade Z, Invasão da Cidade Z, basicamente, e esse arco é massa porque ele encontra um jeito de usar todos os personagens possíveis com uma narrativa bacana. É o seguinte, pra quem não manja muito de One Punch Man, é uma história que tem super-heróis. Tem uma organização de super-heróis que lutam contra vilões, monstros, terroristas e etc. Nesse arco aqui, pessoas foram sequestradas, incluindo entre essas pessoas tem uma criança que é filha de um cara rico e importante e tal, e essa criança foi levada pra base dos monstros e dos vilões, que é no subterrâneo de uma cidade cheia de monstros. O One Punch Man, assim como o Dragon Ball, tem muitos personagens que são meio que no naipe do Goku, sabe? Tatsumaki e Saitama, por exemplo, que podiam chegar, dar um ataque e explodir a base dos caras completamente. Fato. Mas se eles só chegassem e explodissem a base dos caras, isso não salvaria os reféns, por exemplo. Então a organização que controla os heróis, ela pega e envia todos os heróis mais fortes, classe S e tals, que tem disponíveis pra dentro daquela cidade subterrânea sozinhos. Já que não dá pra simplesmente encontrar a criança, entrar, pegar ela e sair. Eles têm que procurar a criança primeiro, blá blá blá. Ou seja, a narrativa é construída... É igual o jogo, né? O jogo de videogame de One Punch Man, onde você tem que segurar os inimigos até o Saitama chegar pra dar o soco, né? Porque se fosse o Saitama, se você jogasse com o Saitama, não ia ter graça, né? Porque tu ia dar um soco e acabou. Então é assim que funciona. De uma forma que a gente tem personagens que são extremamente fortes, por exemplo, mas eles não conseguem ganhar e fazer todas as situações sozinhos. Isso faz com que a gente precise da ajuda dos outros personagens. Graças a isso, por exemplo, a gente tem vários heróis que são muito mais fracos do que Tatsumaki e Saitama, que aparecem nesse arco e eles têm destaque. Eles têm lutas próprias, eles têm desenvolvimento próprio. E mesmo assim, o Wano e o Murata ainda precisam fazer o Saitama se perder para não matar cada vilão em um soco. Justificaram a não participação dele porque ele estava preso no subterrâneo. Fato, Liyama Torrinho. A gente consegue É igual o Luffy, né? Se perdendo na maioria dos arcos para ele não chegar e derrotar geral. ver vários estilos
de cara, né? De luta diferentes, vários poderes diferentes, justamente porque a gente tem uma forma de desenvolver a história com a qual o Saitama, por exemplo, não acabe com tudo no começo, ou ele seja a única pessoa que pode resolver tudo no começo. Isso é até uma piada em One Punch Man, inclusive, que é muito recorrente, sabe? O Saitama, como ele sempre derrota todos os inimigos dele com um soco e tal, ele sempre fica muito afastado quando tem algum arco grande na história, e ele acaba aparecendo só no final. Ele aparece, dá um soco no vilão final e ganha. E eu fico triste, cara, porque Dragon Ball flerta com isso às vezes, mas nunca funciona, cara. Tipo, recentemente, lá no arco do anime do Dragon Ball Super, teve aquele arco do Torneio do Poder, né? Onde a gente teve todo o time do Goku, que ele teria chamado, tipo, o Kuririn, por exemplo. Ele chamou o Kuririn porque o Kuririn é bom em estratégia e tudo mais. Também, né? Poxa, é uma ideia bacana chamar um pessoal cérebro desse tamanho, olha lá a cabeça do Kuririn, gigante. Tem que pensar. Que é bom em estratégia e tal, mas o Kuririn mal dura, sei lá, 3 segundos no torneio. Tipo, no mangá eu sei que ele dura 1,5 página, no anime, se eu não me engano, ele dura tipo uns 2 minutos antes de um personagem lá jogar ele pra fora da arena e tal. Queria saber, inclusive, de vocês que estão assistindo aí, o que vocês acham? Acham que Dragon Ball combinaria com arcos, por exemplo, que utilizassem mais personagens, que personagens antigos acabassem voltando sem a necessidade, né, deles terem que subir 500 milhões de vezes os poderes deles pra poderem participar e tal? Gostariam que isso acontecesse? Como acham que isso poderia rolar caso acontecesse? Bom, não esqueçam de deixar aí nos comentários. Eu gostaria, mas eu acho que o Akira Toriyama, ele só não quis mesmo, cara. Eu acho que o Akira Toriyama, ele tem capacidade, tinha capacidade pra poder fazer isso, se ele quisesse. Mas ele realmente não quis. E aí foi do jeito que foi. Mas eu acho que a crítica do Linkezinho fez sentido, tá? E a comparação dele com o One Punch Man, ali ele, né, dentro dos seus limites, também tem certo sentido, né? Então eu acho que o Linkezinho, pela primeira vez em vida, acertou, tá bom? Pra tu ver, né, cara? Pra tu ver, cara. Bizarro o que o mitismo não faz com o ser humano.